Vamos olhar então como é que estava o nosso cenário no mês de abril, bem rapidamente, para servir o ponto de partida aqui para como vamos chegar em maio. Né? A gente vê aqui o Tarcísio de Freitas já estava na frente e ampliou a sua vantagem aqui nas redes. Impressionante também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E estou vendo aqui o desempenho de Romeu Zema, que tem feito um investimento claro de comunicação por meio de redes. Chegou a fazer postagem com bebê reborn. Enfim, o que você traz dos destaques do nosso índice da Trix para esse mês de maio, Lovareda? Olha só, Yuri, e para o nosso espectador, lembrando que esse índice da Trix dos presidenciáveis, anunciado exclusivamente aqui uma vez por mês no nosso programa, Yuri, ele reúne basicamente 3 dimensões. Ele reúne o engajamento em redes próprias de cada candidato, ele trata também das interações no que é chamado mar aberto ali, formadores de opinião, outros políticos, etc., ou seja, fora das redes próprias, e tudo isso avaliando com a ajuda da inteligência artificial a tonalidade de cada um. Se é muito positiva, se é positiva, se é negativa, se não é negativo. Então, o que é que de mais importante aparece? Fazendo 3 comentários rápidos. Governador Tarcísio, a pontuação subiu bastante, como você mencionou, subiu 12 pontos a pontuação nesse mês, a despeito, Yuri, vale a pena mencionar, das fortes críticas que apareceram nas redes sobre a segurança pública, sobre a condução da segurança pública. Mas, como o governador tem redes próprias com desempenho muito bom, desempenho muito favorável, e isso, inclusive, o tem ajudado a resistir a essas críticas em mar aberto, como se diz. E rapidamente, Lovareda, falando de Tarcísio, essa semana que passou, ele fez um investimento bastante forte numa área que não é tão automaticamente associada a ele, que é a política de assistência social. Lançou um plano bastante ousado que muita gente já vê como um contraponto ao Bolsa Família. Como ele próprio disse, não se trata só de dar o peixe, nem de ensinar a pescar, vamos fazer tudo junto. E é naturalmente um ativo que vai ser colocado ali na corrida eleitoral, seja ele for, candidato a presidente, Exato. seja candidato à reeleição, etc. A Michele Bolsonaro também apresentou uma tendência de crescimento, praticamente duplica seu índice, que era 9,33 em abril, agora está em 18,62 em maio, quando seu nome passa a ser mais ventilado como candidata provável no ano que vem. Ela foi alvo de fake news, etc., mas ela saiu bastante fortalecida na sua base, não é? E mesmo depois do vazamento das conversas entre Mauro Cid e o ex-ministro Fábio Weingarten. Então, a Michele também saiu bem. E o presidente Lula, fazendo um comentário aí, porque o incumbente precisa estar sempre sendo observado, porque, volto a dizer, a eleição, quando há incumbente candidato à reeleição, é em torno do desempenho do incumbente que gira a campanha eleitoral naturalmente. E o escândalo do INSS nas redes, o que seria de se esperar, afetou bastante o índice do presidente, que caiu de 5,90 para 1,77. Ele ainda lidera o índice nas redes próprias porque ele engaja bastante seguidores. Mas no bar aberto, ou seja, no conjunto de formadores de opinião, redes sociais, etc., o desempenho dele declinou ou foi alvo de críticas e, por isso, declinou significativamente nesse mês de maio. E aí a gente destacou, né, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mas outros governadores não conseguiram manter um bom desempenho ou até tiveram quedas. Por exemplo, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado tem um patamar positivo. Eu havia mencionado o Romeu Zema, que deu esse salto. Para esses governadores é mais difícil atuar nas redes, até pelo fato de serem governadores de estados menos populosos do que o estado de São Paulo? Veja uma coisa, pegue-se o caso do governador Ratinho, por exemplo, que você menciona aí. Ele ainda não era alvo de críticas no cenário nacional. À medida que ele vai circulando no país, se colocando como pré-candidato, obviamente ele atrai críticas, inclusive no seu estado, mas também fora dele. Ele sofreu um fogo de barragem, né, nesse mês de maio, com relação a leis ambientais, com relação à defesa que fez de uma legislação penal própria nos estados, etc. E isso afetou seu desempenho nesse mês de maio.
Tem uma outra figura que havia se destacado em abril e agora deu uma recuada bastante forte, que é Ciro Gomes. Talvez porque o nome dele voltou a ser ventilado, se poderia sair candidato até mesmo a presidente, ou lá no estado do Ceará, diante desse contexto envolvendo o PDT, a crise da fraude do INSS. E ele é a exemplo do próprio temperamento dele, parece que tem um comportamento ciclotímico também nas redes, momentos de grande exposição e depois momentos de um pouco mais de calmaria. E você menciona adequadamente, Yuri, o quanto a questão do INSS afeta duramente não só o governo do presidente Lula, mas afeta o PDT, o partido de Ciro Gomes. Então, aumenta a especulação de que ele faria um movimento no sentido da estadualização do seu nome, voltando a ser candidato a governador. A última, ele foi governador do Ceará a primeira vez em 1990, lá atrás, quando se elegeu governador. Então, no bojo dessas críticas a ele, na discussão interna, se aliando com o partido de direita, etc., cresce, então, o volume de menções negativas e isso afeta o seu desempenho no índice da Trix de presidenciáveis. Yuri. Antônio Lavareda, sempre um prazer dividir tela, bancada contigo, conhecimento. Muito obrigado, até nosso próximo encontro. Foi um prazer mais uma vez, Yuri, e até o próximo mês. Lembrando que já está no site da CNN o nosso artigo que mais ou menos relata esses temas sobre os quais nós conversamos hoje, Yuri.